Shalom, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Nós já vemos estudando vários assuntos dentro do nosso curso de capacitação ministerial, que é o curso médio em teologia. Estudamos sobre a bibliologia, cristologia, pneumatologia, passamos pela antropologia antes de estudarmos a martiologia e estudamos também soteriologia. Iniciamos o nosso módulo de liderança com a disciplina linguagem e oratória. E precisamos, neste momento, falar de um assunto muito importante na vida de um obreiro, que é a ética ministerial. Quando se fala de ética, nós estamos falando de uma vasta gama de assuntos, pois a ética ela é muito complexa e ela se estende em vários assuntos, se estende em várias ramificações, em várias categorias. Ou seja, existe a ética política, que fala sobre os assuntos relacionados à forma de governo. Existe a ética do trabalho, que vai de encontro à questão dos comportamentos concernentes ao profissional no seu ambiente de trabalho. Porém, aqui nós trataremos da ética ministerial. E o que vem a ser essa ética ministerial? É todo o regulamento, o tratado que vai ali falar dos comportamentos inerentes ao obreiro, ao servo de Deus, ao ministro do Evangelho, ao pregador, em relação aos céus e em relação à terra, que vai tocar justamente no seu relacionamento com os homens e principalmente no seu relacionamento com o Deus dos homens. Bem-vindo à disciplina de ética ministerial. A palavra ética vem do termo ethos, que significa costume, disposição, hábito. No latim se escreve mores, que significa vontade, costume, uso ou regra. A ética ministerial trata do relacionamento do cristão com o ministério em que ele faz parte. É justamente a ciência que determina ou regulamenta o comportamento do obreiro junto ao ministério ao qual ele faz parte. A ética estuda a natureza do bem, procurando ver como ele deve ser alcançado. A filosofia moral é um estudo científico que envolve julgamentos morais a fim de determinar o que é bom ou mal, certo ou errado. O final de tudo isto visa determinar o que deve e o que não deve ser feito. O alvo da ética é a conduta ideal do homem, baseada no desenvolvimento da sua virtude especial. Em última análise, a ética é a ciência que determina a conduta ideal do indivíduo. No presente estudo, dizemos que a ética é a disciplina que leva o ministro evangélico a se moldar numa conduta ideal ao reino de Deus. Mas qual seria essa conduta? A resposta está nas lições que passaremos a estudar daqui para frente. Atualmente, quase todas as profissões no segmento secular dispõem-se de um código de ética profissional, visando a orientar no comportamento do seu quadro os seus associados. No ministério cristão não é diferente, pois a ética aqui ela vai regulamentar a conduta do obreiro para que ele não se torne dentro do ministério uma pedra de tropeço ao invés de uma bênção de Deus. A palavra do Senhor diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e 33. Não vos torneis causa de tropeço, nem a judeu, nem a grego, nem a igreja de Deus. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e versículo 33. A fim de não se tornar uma pedra de tropeço, tanto para a igreja quanto aos que estão fora, o homem de Deus precisa seguir uma ética fundamentada na infalível palavra de Deus. Aqueles que resistem à verdade, não querendo se enquadrar nos princípios éticos, gradativamente vão se corrompendo até desmoronar de vez, e por fim vem o escândalo. No que tange a ética moral, alguém pode perguntar para você: existe um padrão? Existe uma regra? Existe uma linha de raciocínio? Existe uma conduta a qual nós devemos seguir? E se existe, em que se baseia esse padrão? Quais seriam as definições no que diz respeito à bondade e à maldade na vida de um obreiro? Qual é o dever de um líder na frente de um rebanho? E o que fazer para alcançar tudo isto? As considerações éticas no governo da igreja são passageiras ou eternas? A ética ministerial é algo universal ou parcial? Estas são algumas das muitas perguntas e à medida que você for estudando,
vai sendo respondida cada uma delas. A ética do pastor. Quando trata-se da ética do pastor, eu quero falar aqui não somente do pastor que está apacentando, mas aquela pessoa que cuida de uma vida de certa forma. Tem pessoas que não têm o cajado do pastor, mas ela tem a função de um pastor, ou seja, é um evangelista que está na frente de uma congregação, é um obreiro ao qual foi confiado um povo, é um líder ao qual está na frente de uma célula. Então, se você cuida de gente, você está pastoreando gente. Talvez não como o pastor oficial da igreja, mas se você está na frente de rebanho, você é sim um apacentador de vidas. Primeiramente, vamos ver aqui o que significa pastor. A palavra pastor vem do vocábulo pasto ou pastagem, visto que a função do pastor é apacentar, levando o seu rebanho a pastar na pastagem. O pastor que não apacenta não pode ser chamado de pastor. Pastor precisa estar apacentando. Não existe pastor sem rebanho. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Pastor é aquele homem dotado de conhecimento para continuar o trabalho do evangelista. Ele possui uma unção de consolidação, que é entendido em governo simpático com os problemas dos outros. Que é entendido, ele é aquele homem que continua o trabalho do evangelista, o qual cuida daquele rebanho e é simpático aos problemas dos outros. Tanto os apóstolos como os profetas eram mestres. Nenhum homem é apto para ser pastor se não souber ensinar. E o mestre precisa de conhecimento que a experiência pastoral lhe confere. A tarefa do pastor como mestre na igreja é de transmitir conhecimentos, inspirar os crentes com as grandes verdades e assim, através da instrução geral conferida à igreja, contribuir para levar os crentes mais perto do ideal da imagem de Cristo. Por quê? Porque leva-os a perceber a grandiosidade de Cristo, os seus propósitos no mundo, a responsabilidade do crente individual como um membro da igreja cristã e a necessidade da santificação e da congregação. Ética horizontal ou ética vertical? Na verdade, a ética se estende nessas duas vertentes. Ela trata primeiramente da minha conduta perante Deus, ética vertical, e trata também da minha conduta perante os homens de Deus, ou seja, a ética horizontal. Às vezes, um obreiro, um pastor ou um crente, ele cuida muito bem do seu relacionamento com Deus, é uma pessoa centrada em Deus, que busca Deus, que respeita e honra a presença e a palavra de Deus, mas desrespeita e desonra a presença e a palavra dos homens de Deus. Ou seja, esta pessoa não conclui a ética, ela não está andando segundo a ética, porque segundo a ética nós nutrimos o relacionamento e honramos tanto o Criador como a criatura que o Criador criou. Honrar a criatura e desonrar o Criador, a gente quebra a ética. Honrar o Criador e desonrar a criatura, a gente também acaba quebrando a ética. O princípio da ética é pleno quando nós conseguimos honrar o Deus dos homens e honrar também os homens de Deus. A ética também fala do amor, o amor fraternal e o amor pessoal ou auto-amor. Alguns dizem, porventura, se você investir no seu auto-amor, ou seja, o amor próprio, não é um egoísmo? Você não estaria trazendo para você tudo aquilo que você precisa e pensando só em você? Quando se tem a ética cristã no coração, você aprende a cumprir este propósito, esse princípio, o amor pessoal e o amor fraternal. Como isso se encaixa? Jesus disse, amar ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, mas aí agora ele vem falando do alto amor e do amor fraternal. Amar ao próximo no mesmo nível que você ama a si mesmo. De maneira que uma pessoa que não consegue se amar, como é que ela vai amar o próximo? Eu só posso amar o próximo à medida que eu me amo, porque há um paralelo entre o amor próprio e o amor ao próximo. E isso nós vamos conquistar quando nós praticamos os princípios de ética cristã. Andando com os homens de Deus e andando com o Deus dos homens. A ética trabalha este fundamento do amor próprio e o amor ao próximo. Eu preciso me amar e eu preciso amar os homens de Deus. Eu preciso amar as pessoas do mesmo jeito em que eu me amo. Temos ouvido muitas pessoas dizerem que andar com Deus é algo muito difícil. No entanto, quem diz isto está errado.
Muitos pastores ensinam os homens a andar apenas com Deus e se esquecem de ensiná-los a andar também com os homens de Deus. Difícil é andar com os homens de Deus. Fácil é andar com o Deus dos homens. Não basta andar com o Deus dos homens, é necessário também andar com os homens de Deus. É importante o homem frequentar a igreja, mas isto também não é tudo. Melhor do que frequentar a igreja é ser a igreja. Nem todos os que frequentam a igreja são bons, mas todo homem bom é essencialmente dotado de espiritualidade em sua essência. Se fosse tão grande o número dos homens verdadeiramente espirituais como os homens religiosos, talvez não houvesse quem se dissesse ateu. O homem meramente religioso acha suficiente entender-se com Deus, isto é, ser bom diante dele, ao passo que o homem meramente espiritual tem de entender-se com os homens, o que é muito mais difícil do que entender-se com Deus. Para se entender com Deus, que é infinita retitude, basta ser reto, bem intencionado, traçar o seu pensar e agir com linha paralela à grande palavra de Deus, mas para não entrar em conflito com as 1001 linhas tortas dos homens, isto sem entortar a própria consciência, requer uma grande geometria tão engenhosa e uma grande ginástica tão heróica que só mesmo um homem intimamente espiritual consegue realizar sofrivelmente. E assim, dominados pela lei da inércia e do menor esforço, milhares de homens preferem ser religiosos a serem espirituais, porque o espiritual é difícil e o religioso é mais fácil. Muitos chegam ao ponto de se sentirem como sendo dispensados de serem espirituais pelo fato de serem religiosos. Os que abraçam a religiosidade tornam-se verdadeiros indigentes da espiritualidade e por isso abrem falência diante de Deus. O homem religioso julga desobrigar-se diante de Deus cultuando, seguindo certos ritos em determinados períodos, na altura do Gerizim, no Templo de Jerusalém e em outros lugares, ao passo que o homem espiritual se julga obrigado a cultuar a Deus em todo lugar, em todo tempo, em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 21 até o versículo 24. No versículo 23, Jesus disse: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É triste o estado do homem falto de espiritualidade, mas é tristíssimo o estado do homem saturado da religião e vazio da bondade. É que o homem religioso dificilmente se convence da sua indigência ética em face da sua abundância dogmática. Sendo missionário de atos culturais, não acredita na sua mendicidade ética. Acumulou, através dos anos, decênios, enorme capital de atos religiosos, verdadeiras montanhas de valores dogmáticos, litúrgicos, a ponto de se sentir como credor de Deus. Tal homem experimenta em si tão forte plenitude cultural que se julga pouco ou nada obrigado a praticar, ainda por cima, atos de benevolência. Um tipo clássico desse homem saturado da religiosidade e vazio da ética eram aqueles 2 funcionários eclesiásticos que o Divino Mestre referiu em sua parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, que quando passaram pelo caminho, se colocaram em uma oportunidade de praticar um ato de bondade e espiritualidade, mas estavam tão apegados à liturgia, estavam tão ligados no dogmático, que esqueceram de praticar a verdadeira vontade de Deus. No próximo vídeo falaremos sobre a postura do homem de Deus ou a postura do pastor.